Oi, pessoal, aqui é Ellen. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu quero falar um pouquinho desse livro aqui, Um Amor Doce, da autora Luana Carini. Ela é uma autora nacional e esse livro foi o livro que eu e as minhas amigas escolhemos para ler no nosso clube do livro, que eu tenho com o pessoal da minha igreja no mês de abril, assim, março para abril. E a discussão aconteceu esse domingo, mas eu não pude ir. Mas assim, eu tenho muitas coisas pra falar desse livro. E eu fiquei triste de não poder ir, mas enfim, eu ainda quero discutir sobre. E tem uma amiga também que ela participava do clube, mas ela acabou se mudando e ela leu o livro também. E a gente conversou muito sobre ele, assim, sobre várias coisas e tal, as coisas que a gente gostou, que a gente não gostou. E queria conversar um pouco sobre esse livro. E assim, gente, é um livro de romance, tá? E é um livro de romance cristão. E eu queria dar um contexto primeiro sobre minha experiência com livros cristãos, de romance ou não, né? E porque assim, foi a primeira vez que eu li um livro desse gênero, tipo, realmente, é um livro de romance cristão. Eu nunca tinha lido nenhum outro livro que, assim, esse fosse o foco. Eu já li vários livros de romance, sem ser cristãos, e já li vários livros cristãos, tipo, sobre assuntos variados, assim. Então, essa foi a primeira vez que eu li realmente é um romance cristão. Beleza. Dito isso, não conhecia nada sobre o que é comum nesse gênero, nas histórias. E esse foi meu primeiro contato. E assim, tem várias coisas que eu estranhei. Porque, ai, gente, mas, enfim, eu vou dar uma sinopse aqui, porque esse livro foi recomendado porque uma das nossas amigas leu o livro, gostou dele e decidiu que a gente podia ler ele no clube, né? Pra gente, que a gente queria muito ler um livro mais leve, mais fofinho e mais feminino, porque a gente leu um livro no clube que, meu Deus do céu, o protagonista era insuportável, era tipo um heterotop, assim. Ai, gente, foi o ó, aquele livro. Mas esse aqui era pra vir como um contraste, né? Só que assim, eu não sei se ela chegou a reler e tal, porque ela leu e depois esqueceu boa parte da história. E é o seguinte, já faz um tempo que eu li também, tipo, acho que já faz. Deve fazer umas 3 semanas, talvez, que eu terminei. E eu percebi que o começo da história foi apagando da minha memória, assim. Mas aí eu reli um pouco as primeiras páginas pra dar uma refrescada também. Mas a protagonista, a Ana, acho que é Ana, né, o nome dela. Eu não lembro se era Ana alguma coisa ou era só Ana. Ela começa o livro quando ela tá no ensino médio e aí o pai dela morre, sofre um acidente de carro e morre. E depois o livro passa pro futuro, pra 9 anos no futuro, isso logo de cara no começo, assim. E assim, o pai dela tinha uma confeitaria e depois que ele morreu, como ela não tem mãe, a avó dela que vai criar ela, cuidar dela, né? Já que ela tá, quando o pai morre, ela tá, assim, ela tá quase acabando o ensino médio, alguma coisa assim. Acho que ela tá no último ano, então falta pouco pra ela virar maior de idade, né? Mas no fim a avó tem que fechar a confeitaria e ela vai trabalhando com outras coisas, assim, vários empregos variados e no fim ela acaba trabalhando com arte. Só que aí ela decide voltar com a confeitaria, reabrir a confeitaria, porque ela tá sem dinheiro, o trabalho com arte não tá dando certo, ela tá numa seca, assim, de clientes, e eu me identifiquei com isso. Eu também trabalho com arte e tem tempos assim que é terrível mesmo. E então ela decide voltar com a confeitaria, mas ela tem muitas inseguranças, assim, porque vai remeter a muitas memórias, né, do pai e tal. Então ela fica um pouco insegura. E aí vai acontecer um romance, porque quem vai lá na confeitaria consertar a cozinha é o interesse romântico, que é o Rafael. Esse boy aqui dessa capa. Ai, queria também dizer dessa capa aqui, é belíssima essa capa, tá? Nossa, muito bonita a ilustração, gente, os detalhes ali, a cozinha, os personagens, nossa, excelente. Gente, nossa, queria saber desenhar nesse nível, assim, eu sou péssima em fazer fundo. Tá muito bonita essa capa. E aí eles se conhecem na confeitaria ali, porque ele vai consertar a cozinha, fazer um negócio na cozinha, reformar tudo, e eles acabam da partir daí acabam se conectando e vai pra frente a história. Então é basicamente isso, ela tentando voltar com a confeitaria
e ela vai lidando com o Rafael. E os amigos dela também estão ali sempre com ela, ajudando ela. Ela tem 2 amigos desde a época da escola, né? E eles continuam amigos, porque ela mora com a melhor amiga dela, que é a Violeta. E tem o outro amigo, que eu não lembro o nome agora. Não tô lembrando o nome do melhor amigo também, mas enfim, eu realmente fui esquecendo várias coisas, assim, mas tudo bem. E basicamente é isso, tipo, é uma premissa bem simples, sabe? Acho que nada muito fora do comum. Mas tem várias coisas que eu queria falar e essa resenha vai ser com spoilers, tá? Então, tipo, se você quer ler esse livro e não quer saber nada do que acontece, então você vai ter que sair do vídeo. Mas, assim, eu recomendo esse livro pra quem realmente gosta de romances bem leves, bem água com açúcar, bem, realmente, ele é um amor doce, extremamente doce, assim, não tem nada de pesado no livro. A autora não, ela coloca um pouquinho de drama na história, mas ela não desenvolve, então é realmente se você quer, assim, uma leitura, tipo, que não vai te fazer sofrer de nenhuma forma. E é isso, sabe? Mas, enfim, agora eu vou entrar com spoilers. E assim, gente, na história tem várias coisas que eu não gostei. Tá, que assim, eu vou começar pela escrita da autora, porque a escrita eu achei o texto dela bem bom, assim, tipo, é bem revisadinho, na escrita em si, eu não, tipo, é leve de ler. Nossa, o começo do livro é super rápido de ler, assim, quando eu vi, eu tinha lido metade do livro em um dia. Tipo, é muita coisa, assim. Fluiu muito rápido. Só que teve algumas coisas que me incomodaram um pouco, assim, que tem algumas repetições, assim, principalmente quando ela ia começar uma frase, que ela usava muito gerúndio em ênclise, assim, tipo. Que nem, eu falei, levantei-me e fui ao banheiro. Aí abraçou-me. Aí, sei lá, não sei, sabe? Começar a frase sempre desse jeito, assim. E uma vez ou outra eu acho que tudo bem, mas no texto foram tantas vezes que me incomodou, assim. Isso, eu sei que é um detalhe, mas eu reparei nisso, assim. E também teve algumas coisas, tipo, quando você vai descrever uma pessoa sem querer citar o nome dela, do personagem, né? Tipo, o fulano. Em vez de falar o nome dele, eu falar ele, o pronome ele, falar o loiro, o moreno, sei lá. Esse tipo de coisa também não me agrada. Eu acho que aconteceu pouquíssimo aqui, mas pra mim tinha que acontecer zero vezes, assim. Deixa o texto mais fraco, sabe? É um sinal de uma escrita um pouco mais imatura, eu acho. Assim, não é uma regra gramatical nem nada, mas enfraquece o texto. É melhor você só se referir ao personagem pelo nome dele ou pelo pronome, que tá tudo certo. Às vezes, pela função dele também, assim, de vez em quando, se não ficar esquisito no texto. Mas é uma coisa que eu reparei, assim, mas beleza, tipo, fora isso, nossa, fluiu super rápido. Mas aí, dos 50% pra frente, nossa, eu me arrastei pra ler. Me arrastei, assim, porque eu percebi que eu não tava gostando do romance entre ela e o Rafael. Porque, primeiro, o jeito que eles se conhecem, eu fiquei meio assim, fiquei meio nervosa. Porque ela tá sozinha na confeitaria, ela vai pra lá. E ele aparece pra fazer o trabalho dele, só que ele tá sozinho também. E só que ela não sabe que ele ia aparecer. E então ela fica assustada, tipo, cara, tem um homem desconhecido comigo aqui. E aí ela pega uma frigideira e ameaça ele. E aí eu fiquei meio assim, porque ela fala, não, porque a gente. Ela fala isso no texto, né? Que a gente tem ciência de todos os casos de feminicídios no Brasil e tal. Então, sabe, quem é você? O que você tá fazendo aqui? Sai de perto de mim. Tipo, ela reagiu de uma forma realista, assim, de tipo, vamos se tocar, né, gente? Não, uma mulher ficar sozinha num lugar com um desconhecido é um alerta vermelho, assim. E só que o fato dela ameaçar ele com a frigideira depois ficou uma coisa engraçada. Ficou tipo, nossa, ela ameaçou ele com uma frigideira. Só que como a situação era tensa antes dela saber que o cara foi ali pra trabalhar ali, né? Eu fiquei meio nervosa. Eu fiquei assim, eu não sei se dá pra fazer piada com isso, misturar essas duas coisas, porque é uma coisa válida, né? Ela ficar com medo de um homem, assim, que apareceu do nada. E essa coisa de ameaçar com a frigideira me lembra muito Enrolados. Não sei se foi uma referência a isso, mas eu acho que acontece algo parecido também quando o cara lá, o Flynn Rider lá, entra na torre e a Rapunzel ameaça ele com uma frigideira, né? E aí logo ela vê que, tá, ele explica, né? Eu tô aqui pra trabalhar aqui, não sei o quê, vocês que me contrataram, né? Porque foi a amiga que contratou ele e depois não avisou ela
que não sei se ia ser uma surpresa ou o quê. E mais a amiga fica chocada que a Violeta, né, fica chocada que, nossa, mas ele foi sozinho, ele não tinha uma equipe. Aí ele falou que ia trazer a equipe no outro dia só, que ele foi só pra avaliar e tal, mas enfim, depois que se acertou, depois que ela viu que ele é bonitão, aí passou o medo também, que ajudou ele a ser bonito e simpático. Ai, mas esse primeiro encontro deles, eu fiquei meio assim, ai, eu não sei se eu gostei muito. Mas depois só piora, porque, gente, ai, ela decide fazer um desabafo, porque ela tá nervosa com um monte de coisa, com a situação. Tipo, ela tem esse trauma da morte do pai, que é uma coisa que não é trabalhada na história, tá? Quando o pai dela morre, a gente fica ali em choque. E depois já corta pro futuro, 9 anos depois, que ela conta assim: ah, daí a minha avó cuidou de mim da melhor forma que pôde, apesar dela ter perdido o filho dela, né? E é tipo, e seguimos em frente com fé e tal, e esperança. E aí eu, tipo, tá, mas e o luto? E aí? E, sabe, não teve muito as consequências dessa perda. Até porque ela já não tinha mãe. No começo do livro conta que ela perdeu a mãe quando ela era bebê. E também nem fala por quê ou do que a mãe morreu. Tipo, não entra em detalhes. E a minha amiga até comentou isso. Nossa, eu queria detalhes, queria saber do que foi. Mas o pai dela parece que nunca contou. E meio que a autora também não entra em detalhes depois da morte do pai, assim. Tipo, não vamos falar sobre isso, que eu achei estranho, porque é um evento extremamente traumático, né? Que muda totalmente a vida da pessoa. E, enfim, a gente só sabe que ela tem um trauma por causa disso. E também ela tem um trauma por causa de um ex-namorado dela, que quando ela tava no ensino médio, ela namorava esse cara. E a gente só sabe que terminou tudo mal, assim, que ela fez coisas que ela não queria ter feito quando tava se relacionando com ele, mas não entrou em detalhes, tipo, na hora, assim. Só depois, conforme o livro vai avançando, que a gente vai sabendo um pouquinho mais. Mas a gente sabe que ela tem esse trauma do ex, o trauma do pai, a questão da confeitaria e tal, enfim, várias coisas, assim, ela tá nervosa. E aí ela decide escrever um e-mail. Ela escreve um e-mail, assim, tipo, é um texto de desabafo, mas ela decide enviar esse texto pro e-mail da empresa do cara, a empresa de conserto de cozinha. E aí eu fiquei assim, gente, como assim? Sabe? E ela decide enviar um e-mail, assim, crendo que ninguém vai ler o e-mail. O que não faz sentido. Tipo, não faz sentido isso. Eu até marquei essa parte aqui, porque foi meio que assim, ó. Ó, você enviou um desabafo para Fronteiras. Fronteiras é o nome da empresa, né? Essas mensagens tendem a ser eletrônicas. E se não for, o técnico nunca lerá. Talvez outro funcionário. Ou um robô, sei lá. Não é nada demais. Eu, gente, como assim essas mensagens tendem a ser eletrônicas? Todo e-mail é uma mensagem eletrônica. Eu não tava entendendo, tipo, qual que foi o raciocínio aqui? O técnico nunca vai ler. Cara, talvez outro funcionário. Mesmo assim, outro funcionário. Você quer que outro funcionário aleatório dessa empresa de conserto de cozinha vai ler o seu desabafo, queira ler o seu desabafo? Tipo, não faz sentido. E era um desabafo extremamente pessoal, assim, que ela fica com raiva dos homens, aí ela desabafa pra Deus também, e não sei o que, enfim, ela abre o coração dela nesse desabafo. E aí um robô vai ler. Gente, como assim um robô vai ler? Não faz sentido, porque o que eu pensei, tá, um robô vai ler. Assim, vamos esmiuçar essa frase aqui, só apenas essa frase. Talvez uma inteligência artificial vai resumir o conteúdo do e-mail, mas mesmo assim, mesmo que resuma, tipo, alguém vai ficar sabendo do desabafo. Então, pra mim, assim, só se ela dissesse assim, pra isso fazer sentido. Porque vai cair no spam. Porque... Mas mesmo isso não faz sentido, porque, cara, é o e-mail da empresa. Tipo, a empresa vai ler os e-mails da empresa. E aí eu fiquei, tá, tudo bem, ela colocou isso na história porque daí quem leu foi o Rafael. O Rafael leu o desabafo e aí ele se interessou mais por ela, porque daí ele já tá sabendo algumas coisas sobre ela, inclusive que ela é cristã e ele também é, e não sei o que. Então ele já ficou meio assim, já tem um assunto pra falar com ela, né? Tipo, vamos falar sobre esse e-mail vergonhoso, porque ela foi uma vergonha, assim, de tipo, você desabafa, aí um completo estranho, é um cara que tá trabalhando pra você, lê e fica sabendo dessas coisas. E aí ele, tipo, quer falar sobre isso e ela fica fingindo que não aconteceu nada. Então é uma cena, assim, muito vergonha alheia, muito constrangedora. Eu não gosto desse tipo de coisa, assim, não é natural, sabe? É uma coisa meio, não é legal, ó. Desperta um sentimento muito ruim, assim. Pelo menos eu não gosto, assim, desse tipo de
de coisa, assim, que ai, eu não sei, eu não gosto de ver a mocinha passando esse tipo de vergonha. Só quando eu não gosto da protagonista, sabe? Mas aqui não foi o caso. Então, sei lá, foi muito estranho. Não fez sentido esse negócio do e-mail, tá? Foi bem, sei lá. Não sei. Eu sei que. Tá, eu sei que foi um pretexto pra eles terem um assunto pra continuar ali a relação deles no começo. Mas sei lá, podia ter dado outro jeito, não sei. Não colou essa história. Essa história foi a primeira que eu já fiquei assim, gente, como assim? Aí depois, aí eles estão ali, né? Ele fez o. Aí ele foi no dia seguinte, eu acho que. Não sei se foi o dia seguinte ou sei lá, mas ele foi com a equipe consertar a cozinha. E ele teve que assinar uns papéis lá pra ela, ou sei lá, alguma coisa assim. E aí ela empresta uma caneta pra ele assinar. E aí, beleza. Aí acho que é outro dia, acho que é sábado. Não lembro se é sábado. Eu não lembro que dia que era da semana, mas 8 horas da manhã. Eu lembro disso, assim, era 8 horas da manhã e aí o cara bate na porta dela, o Rafael. E aí ela fica assim, tipo, o que você tá fazendo aqui? Como assim um cara que tava consertando a sua cozinha aparece na sua casa e ela mora num apartamento? Então, assim, como que deixaram um cara que ela não conhece entrar no apartamento, assim, no prédio, né? Deve ser esse prédio que não tem porteiro, não faz sentido, porque sempre tem alguma coisa assim sei lá, só se alguém deixou ele entrar. Mas ele não sabia qual era o apartamento, então ele bateu de porta em porta no prédio até achar o apartamento dela. E assim, tava chovendo de manhã nessa hora. Então ele foi pra lá na chuva, assim, sem guarda-chuva, porque esse cara não conhece o conceito de guarda-chuva. Bateu em várias portas, então ele aparece todo ensopado na frente da casa dela, ali do apartamento, pra devolver a caneta. A caneta que ele usou pra assinar o papel lá. E assim, aí eu pensei, nossa, tá. É pra ser um gesto super romântico. Tipo, o cara foi lá pra descobrir onde que ela morava. Primeiro, né, pra devolver a caneta. Tipo, nossa. Mas, gente, não, pra mim não foi romântico. Pra mim foi extremamente desconfortável e creepy. Se um cara fizesse isso, assim, comigo, eu ia tipo, várias red flags na minha cabeça, assim, alerta vermelho, tipo, meu Deus, isso não é normal, sabe? Ai, porque daí a caneta não era nem especial. Se fosse uma caneta ou algum objeto muito importante, uma coisa muito específica, eu até entenderia um pouco, tipo, mas aí ele poderia, sei lá, aparecer na confeitaria de novo, em vez de ir na casa dela, sabe? Porque ele teve que catar o endereço da casa dela, não sei como, não sei aonde, mas se ele aparecesse na confeitaria, seria mais aceitável, porque ele já foi lá e tal, sabe? Então, teria jeitos de deixar isso menos assustador, sabe? E eu sei que era pra ser extremamente romântico, mas eu não achei. Eu achei muito bizarro, porque assim, se acontece uma coisa dessa na vida real, é provável que o cara é maluco, sabe? Não. Ah, eu sei que é pra mostrar que ele é interessado, que não sei o quê. Mas foi demais, gente. Foi tipo, foi muito. E aí, tá, beleza, passou, assim, o momento. E teve outras coisas também na história, assim, que... Aí, vamos nos aprofundar na relação deles, assim. Ah, então agora eles vão conversar, eles vão virar amigos, aí, sei lá... Sei, vai perceber que ela vai perceber que ela gosta dele, porque já ficou óbvio que o cara já gostou dela desde o primeiro momento que ela ameaçou ele com uma frigideira, né? Então é o tipo de história que o cara não. Assim, a menina não precisa fazer nada, que o cara já tá apaixonado. Sabe? Ela não deu nenhum motivo pra gostar dela e ele tá apaixonado. E eu não vejo problema nisso, assim, porque realmente muitas histórias de romance que eu li, é legal quando isso acontece porque é uma coisa tão irreal, assim, que é uma fantasia mesmo. Isso que é legal dos livros de romance, que é uma fantasia que às vezes vendem pra gente, né? Não é uma coisa realista. Por isso que os caras são sempre perfeitos e muito bonitos e gentis e simpáticos, e engraçados e grandes gostosos no geral. Mas aí tem um limite pra fantasia. Assim, quando se torna irreal demais, aí eu não consigo acreditar na história, assim, eu não consigo engolir aquilo. E acho que foi o caso muito do Rafael aqui, porque daí quando eles foram de fato se conhecer, eles meio que, ai, não tinha nada interessante ali, ele não tem muito uma personalidade. Todas as coisas que ele ia falando pra ela era tudo muito parecido com ela, sabe? Eram várias coincidências, assim, de tipo, ah, ele também perdeu os pais. Ele também assumiu um negócio que era do pai dele, que é a mesma coisa que ela tá fazendo. Ela é artista, né? Ela gosta de pintar. E aí, por acaso, ele também gosta de pintar. E aí ele ia num lugar lá
bem bonito pra relaxar. Quando ele queria relaxar, ele pintava quadro lá. Eu achei isso, tipo, extremamente irreal. Porque, assim, um homem é bonito, é simpático, é trabalhador, né? Ali diz que ele teme a Deus também. Ele fala que acho que ele fala que ele queria alguém que temesse a Deus também, tipo uma esposa, né? Sei lá, alguém para ficar o resto da vida, né? Enfim, tudo de bom, né? E ainda é pintor, ainda é artista. Ainda é artista. Assim, não que seja impossível meninos pintarem e tal, mexerem com arte, né? Mas é raro, assim. E ainda mais ela ser pintora, ser artista, e ele também ter esse hábito. E aí depois surge lá uma oportunidade lá que, como tá perto do Natal, esse supostamente é um livro natalino, tá? Ele é um romance natalino da autora. Mas o foco não é tanto o Natal, não. Sabe, o Natal é meio que tá acontecendo no plano de fundo, mas não é bem, assim, tanto o foco. Eu não sei, é que eu não li muitos romances natalinos também pra comparar, né? Mas eu lembro que a minha amiga que recomendou esse livro, ela achou que ia ter mais coisas de Natal, porque ela leu na época de Natal, sabe? E esse quase foi o livro que a gente ia ler no Natal também, só que a gente acabou lendo outro livro. Mas, enfim, o que eu tava falando? Já me perdi aqui. É tanta coisa que eu tenho que falar que eu me perdi. Que eu me perdi, porque eu quero entrar em detalhes também em algumas coisas, então vai ser, ai gente, vai ser um vídeo longo, já tô vendo. Nunca é curto, tá? Os seus vídeos nunca são curtos, mas enfim. Ele tem a ideia de inscrever, assim, ele que acho que ele ia participar de um workshop de fazer biscoito de Natal. De decorar biscoito de Natal. Ele que teve essa ideia, ele que queria ir, sei lá, eu não entendi. Isso também, eu fiquei, cara, que caras são esses que são pintores, é tudo isso que eu já falei, e ainda querem decorar biscoitos de Natal? Não sei. Pelo que eu lembro, ele que deu essa ideia. Mas aí ele fala pra ela, tipo, a gente podia fazer todo mundo junto, tipo, não só ela, mas também os amigos, né, os dois amigos lá. E aí eles vão fazer a oficina, que eu achei muito legal. A cena deles fazendo biscoito na oficina foi legal. Eu só achei não muito realista, ele que partiu, assim, com essa ideia. Porque eu achei que ia ser mais realista se fosse ela. Tipo, vou reabrir a confeitaria, então vamos ver que produtos que a gente pode fazer pra vender na confeitaria, pra estreia da confeitaria, já que a gente vai abrir agora na época de Natal. E se a gente fizesse biscoito de Natal? Mas eu não sei fazer. Achei essa oficina, vamos fazer a oficina. E dar a ideia pra eles, pra fazerem junto com ela. Tipo, sabe? Seria mais realista e não mudaria o que acontece na história. Tem vários momentos assim que eu acho que são ideias que não funcionam muito bem com a justificativa que a autora deu, mas que se mudasse um pouquinho faria mais sentido e não ia ficar esquisito. Foram momentos assim. E aí tá. Beleza, tem essa questão. Mas assim, todas as cenas que era pra mostrar eles conversando, eles se aproximando, tendo momentos juntos, é meio que a autora meio que corta, assim, ela só fala, e aí a gente passou a noite toda conversando por mensagem, sei lá. E a gente falou das coisas que a gente gosta, tipo, qual é a sua cor favorita? Qual é a sua comida favorita? E aí não fala nada. Tipo, assim, a gente não conhece eles. Ela a gente conhece um pouco mais, mas ele como personagem, a gente não viu, sabe? E aí eles ficam assim, eles estão como amigos, só que a gente já entendeu que o cara claramente tem interesse nela, porque nada das atitudes dele é uma atitude de amigo, assim, né, ninguém fica encharcado 8 horas da manhã na chuva pra devolver uma caneta, assim, porque quer ser amigo, tá? E ela fica um pouco hesitante, porque ela fica assim, que ela tem o trauma, né, do ex, que ela também não entra muito nesse trauma do ex, que eu queria que ela entrasse mais pra gente entender mais do conflito e que ela também conversasse sobre isso com ele na história. Porque depois ela até fala assim, contei o que aconteceu pro Rafael. E aí não... Só que aí não, a gente não viu isso, a gente não viu eles, de fato, assim, aprofundando nisso, o que significava as coisas que aconteceu com ela no passado. E eu vou entrar nesse assunto do ex agora também, porque assim, gente, quando no começo da história, ela vai... ela tá sem dinheiro, beleza, mas aí ela tem uma cliente, aparece uma cliente, e ela vai na casa da cliente. E a casa da cliente é, tipo, gente rica, assim. Beleza, ela percebe que é uma pessoa rica. E a cliente é a Amélia, e ela tá grávida. E ela faz uma encomenda de, acho que uns 300 bolinhos pro chá de bebê. Eu acho que é o chá de bebê, né? Mas
Faz sentido porque ela tá grávida, né? O chá de bebê da criança. E aí que aí, a partir desse ponto que ela realmente decide, vamos abrir a confeitaria de volta, porque eu vou voltar ativa mesmo, e essa é a minha primeira cliente, né? A Amélia com os 300 bolinhos do chá de bebê. E ela pede, assim, imediatamente, assim, eu acho que o chá é no dia seguinte ou dia depois, assim, é muito rápido. E eu fiquei nervosa, eu fiquei assim, gente, você vai fazer 300 bolinhos? Você tem um dia pra fazer 300 bolinhos. É alguma coisa nesse sentido, assim. E, detalhes, né, dessa Amélia, que ela é uma personagem bem, assim, daquelas mais que é pra ser um alívio cômico, porque, ela é uma mulher rica, que tá extremamente grávida, então quando a menina vai falar assim, a Ana vai falar assim, é porque a confeitaria, eu não faço mais bolinhos, a confeitaria não tá aberta, aí a mulher começa a chorar, assim, de tipo, como assim? Eu preciso do bolinho. E aí ela, não, calma, eu vou fazer. Aí ela para de chorar imediatamente. Tipo, era tudo uma encenação. Assim, ela é esse tipo de personagem que a Amélia é. Que eu achei interessante, assim. Só que quando ela tá ali pra pegar a encomenda e tal, aparece quem na casa? Sem camisa. O ex dela, da Ana, da protagonista, que é o Léo. Acho que era Leonardo. Aparece o Léo. Uma coisa boa desse livro é que a maioria dos personagens tem nomes normais, assim, tipo Ana, Rafael, Leonardo, Amélia, acho que é um nome normal, assim. Violeta é o nome da amiga, que é um nome, tipo, beleza, só que o que eu não gostei da Violeta é que ela tem cabelo roxo. E aí eu pensei, gente, seu nome é Violeta e você tem cabelo roxo? Tem como ser mais caricato que isso? Não tem. Na verdade, tem, porque, porque tem uma personagem aqui que eu acho que é a avó da Ana, se chama Vanilla. Que, pra quem não sabe, Vanilla é baunilha em inglês. E aí eu fiquei, amiga, tá muito na cara, assim, a caricatice. Mas tudo bem, voltando aqui pro ex que apareceu sem camisa na frente dela. E aí a Ana descobre que a Amélia e o Léo são primos. Que ela não sabia, não conhecia, né? Essa tal de Amélia. O que eu achei estranho, porque assim, eles são ricos, aparentemente. A Amélia mora ali, é rica, e se o Léo apareceu ali sem camisa, vindo do andar de cima, parece que ele mora ali também. Aí eu fiquei, tipo, tá, achei meio estranho, tipo, a Ana não sabia que ele tava morando ali. E as coisas em relação ao Léo não ficam muito claras, sabe? Não tem explicações, não sei, mas eu achei estranho eles serem primos e estarem convivendo ali no mesmo espaço, ou não sei. Não sei se ele mora ali mesmo, mas se ele tava sem camisa é porque ele mora, né? Mas aí tá, aí a Amélia percebe que tem um clima estranho, assim, de tipo, porque daí o cara é super grosso com ela, manda a prima calar a boca. Aí eu fiquei assim, ai, que desagradável, sabe? Eu já fiquei, o ex é tóxico, beleza. Tudo bem, fiquei com raiva do ex, é isso mesmo. E aí depois, eu acho que o Rafael menciona assim, porque eu tenho aqui na casa da minha prima. Ou, não, acho que é a Amélia que fala que tem outro primo que tá chegando na cidade, ou que chegou na cidade faz pouco tempo. Aí, outro primo. Daí eu pensei, só pode ser o Rafael, porque. Porque assim, por que você mencionaria outro primo? Então, realmente, a Amélia, o ex-tóxico e o Rafael são todos primos. E aí eu fiquei, como assim? Tipo, por que eles têm que ser primos, sabe? E é meio estranho, porque daí ela vai namorar o Rafael, né? Eventualmente, ela, né? Um interesse romântico. E não é meio estranho você namorar a ex do seu primo? Tipo, pro Rafael, pensando assim, eu não sei se isso é uma regra. É só eu questionando, sabe? Eu não sei se tem essa regra entre meninos, assim, mas eu ficaria incomodada se uma prima minha namorasse o meu ex, sabe? Eu acho que tem uma regra entre amigas que a gente não pega os ex da nossa amiga, né? É assim, é de bom tom, né? E aqui foi meio estranho aí. E aí não teve também o Rafael contando assim, daí não mostra essa relação deles, como é que é. Porque assim, quando ela namorou o Leonardo lá, o ex-tóxico, ela chegou a fazer coisas que ela não queria fazer na relação. E quando a gente vê ele nos dias atuais, ele, tipo, é um cara que tá totalmente bêbado, assim, que é grosso com todo mundo, sabe? Parece que tá amargo, que. Ai, uma pessoa que, sabe?
não está sendo uma pessoa boa no momento. E aí eu achei estranho, assim, o Rafael não conversar sobre isso, ou a Amélia mencionar isso. Talvez tenham até falado alguma coisa ou outra, mas aprofundar, já que eles são família, sabe? Vocês não sabem o que aconteceu, o que rolou, ou tentou ajudar, ou sei lá, eu não sei. Só sei que pra mim faltou aprofundamento nesse ex tóxico, que ficou só como uma coisa meio clichê, meio vazia, assim, tipo, a gente sabe que ela tem um ex tóxico e que ele vai ser rude e a gente vai ficar com raiva dele e é pra gente ficar contra ele. Eu até pensei se ele ia fazer alguma coisa contra a Ana, sim, porque ele tava sendo bem babaca, sabe? E aí ele não chegou a fazer nada contra ela, mas ele chegou a falar alguma coisa, insinuar, assim, sobre a reputação dela e tal. Porque, assim, gente, como é um livro de romance cristão, a Ana, obviamente, tem valores e princípios, assim, de tipo, então a gente não vai, por exemplo, transar antes do casamento, né? Só que ela deixou claro durante o livro que ela quebrou esse princípio, assim, com o ex, né? Pelo menos foi o que eu entendi, porque ela também não aprofunda, ela não diz como é que foi, o que ela sentiu. Quando ela tá com o Rafael, ela não fala sobre isso, assim, ela não aprofunda, assim, e eles não conversam sobre essa questão de, tipo, a gente vai seguir isso ou não. Eles não têm conversas, assim, sobre a relação deles ou sobre coisas que ela quer que sejam diferentes de como foi com o ex. Ela não conversa sobre os traumas dela. Isso que pra mim, isso que faltou, tipo, a ideia tava ali, o conceito tava ali, sabe? Só que não aprofunda. E aí eu fico assim, ai, gente, podia ser muito melhor, sabe? Isso que eu fiquei, eu fiquei assim, sedenta por mais. E não teve. E aí, beleza, né? Teve toda essa situação com o ex e, sabe, pra mim foi, assim, um desperdício, assim, de tipo, podia ter sido uma discussão muito legal, muito interessante. E daí você pode aprofundar também de tipo, por que que fez mal pra ela se entregar antes do casamento? Ou por que que agora, decidindo se guardar pro casamento, vamos supor, né? Foi melhor, ou é melhor, ou sei lá. Entra nessa questão, então, porque é um princípio cristão, então entra, sabe? E essa parte cristã do livro, tem várias coisas que me incomodaram também. Tem algumas coisas que eu gostei muito, tem várias que me incomodaram, porque assim, eles estão. Todos os personagens do livro, todos que foram citados por nome, assim, são cristãos, todos. E aí eu achei isso muito. E não é cristão assim, de tipo, que nem você fala, minha tia é católica, só que não é praticante. Não, mas é no sentido que todo mundo tem um linguajar específico, assim, de crente de igreja, sabe? Fazem referências a coisas bíblicas, assim, que ninguém fala, assim, na vida real. Sabe, eu fiquei muito assim, gente, ninguém fala assim. Por exemplo, quando... assim, eu comparei com a minha vida, né, tá, gente? Que nem quando eu saio com outros amigos que são da igreja, a gente não fala desse jeito, sabe? Não, simplesmente não. E aqui, assim, não, tudo bem, ela ser cristã, a avó também, porque elas são da mesma família. O pai dela era, beleza. A amiga e o amigo, os melhores amigos também são. Daí eu já achei um pouco forçou um pouquinho, tipo, a melhor amiga, tá, beleza, agora o melhor amigo também, sendo que fala que eles têm um estilo mais alternativo, porque a minha tem cabelo roxo, né? Que eu já achei bem, assim, não que seja proibido você pintar o cabelo, mas não teve nenhuma reflexão sobre isso também, porque tem, pelo menos em algumas igrejas tem um preconceito se você pinta o cabelo de outra cor, que não é natural, né? E que mais que também eu achei estranho pra uma pessoa cristã, que nem a Amélia tá grávida. E, assim, não fica claro se a Amélia mas ela fala assim, vão com Deus, quando eles vão se despedir, ela sempre fala, vão com Deus, sei lá. E já foi mais um hint, assim, de tipo, realmente, também é cristã. E aí ela vai fazer o chá de bebê e ela vai ter uma menina, né? E aí ela decide que a cor do chá da festa, né, vai ser azul. A cor da decoração. E aí ela fica, mas quem se importa com isso? Tipo, ninguém liga, sabe? Porque. Aí eu fiquei, gente. Eu fiquei, gente, um monte de gente liga, um monte de gente se importa, tanto que criticam o tempo todo. Gente, é uma questão assim, de gênero básica, né? Que, rosa é pra menina e azul é pra menina. Não que, nossa, eu acho que tem que ser assim. Mas é o que mais as pessoas comentam, sabe? Que se você vai dar uma festa pra um menino, a decoração jamais vai ser rosa, sabe? Ainda mais num contexto de igreja, ou sei lá, de cristão, assim. Porque enforça muito esses papéis de gênero, né? Então, eu achei essa fala, assim, muito do nada, assim,
parece que ela quis dar uma militada, mas não foi realista, assim. Sabe? Então, eu não sei. Eu fiquei assim, gente. Ah, que mais? Ah, que realmente, tá. O melhor amigo, a melhor amiga são cristãos. Já foi o pai, a avó e ela, né? Já foi 5. A Amélia, que faz as menções. E o ex-tóxico também é cristão, tá? Ou era, pelo menos. Que eu já fiquei, não precisava, porque se ele era cristão e ficou insistindo com ela pra fazer coisas que ferem os valores e os princípios, então faria mais sentido ele não ser. Sabe? Mas aí eu não sei se ela namoraria o cara se ele não fosse, não sei. Mas é normal, tipo, dá pra você escrever personagens diferentes com vários defeitos, não precisa todo mundo ser assim, igual. Aí o Rafael, obviamente, também. E eu não sei mais, acho que é. Enfim, todos os personagens que são importantes pra história são. Então, eu fiquei assim, cara, isso não é realista. E aí, outro detalhe, né? Outro detalhe. É que a história se passa numa cidade pequena. Ela fala isso, é uma cidade pequena. E aí, todas essas coincidências que iam rolando, eu ficava assim, a única explicação é porque é uma cidade pequena. Porque senão, não colaria. Tipo, o fato dos 3 serem primos, todo mundo ser cristão. E outra coisa também, que é um plot twist que revela lá pra frente, que aí o Rafael revela que o pai do Rafael, que tinha a empresa de consertar cozinhas, o primeiro cliente dele, eu acho, alguma coisa assim, foi ou, sei lá, não lembro direito os detalhes, foi o pai da Ana, com a confeitaria mesmo. Então, aí ele revela que o pai dele era amigo do pai da Ana. E aí eu fiquei assim, precisava? Sabe, precisava mais disso? Porque tem uma coisa que fala, é porque são muitas coincidências. E aí no fim, mas não são coincidências. É tipo, tudo estava caminhando pra isso acontecer, como se fosse o plano de Deus. E aí eu fico, mas eu não sei se eu curto muito esse tipo de história, assim. Eu prefiro mais o. Tudo bem, tá, beleza. Mas eu acho que eu prefiro coisas mais realistas que acabam funcionando e dando certo, assim. Não precisa desse plot, tipo, porque daí eles eram amigos. Porque isso não interfere. Tipo, eu gosto mais quando o personagem toma atitudes da própria decisão dele, da própria cabeça dele, sem ser influenciado por coisas assim, meio tipo que não interessa, sabe? Sei lá. Aí tem mais algumas coisas que eu tenho que falar do romance, né? Essa questão, tá, do ex, beleza, queria que fosse melhor. Mas aí a relação deles também que eu não gostei, que não foi aprofundada, que você não conseguia, assim, é que pra mim romance pra funcionar num livro, você tem que gostar dos dois personagens, da menina do menino ali. E eles têm que ter química, tem que ter, assim, você consegue entender por que eles estão juntos, sabe? Tem que ter um sentido aquilo. E química eu digo assim, não quer dizer que tem que ter hot, ou sei lá, mas você tem que perceber que eles combinam minimamente. E aqui eu não senti, eu só senti que o cara era meio, um cara parecia um boneco perfeito, sabe? Eles estavam indo assim, devagar, e já sabia que iam namorar, como se fosse assim, ele tá fadado a acontecer, e aí não tem tensão, não tem química, não tem nada. E aí quando... Gente... Lembrei agora. Quando ele vai pedir ela em namoro, ele dá a aliança que era dos pais dela pra ela. E eu achei isso demais. Eu fiquei assim, porque acho que eles estão conversando, se conhecem pelo menos, faz menos de um mês. Porque eu acho que o livro começa no final de novembro e vai até mais ou menos o Natal ali, sei lá. Então passa em dezembro o livro praticamente. Então eles se conheceram e aí ele já vai pedir ela em namoro em menos de um mês. Que eu achei muito rápido. Tá, e eu não conhecia ele o suficiente, porque a história não me mostrou o suficiente sobre ele pra eu confiar nele, porque as atitudes dele eram extremamente daquele jeito, assim, muito too much, que eu fiquei assustada. Que era pra ser romântico, mas... tem uma cena também que ele fala assim, porque eu tô com você, porque eu, tipo, ele tá contando os segundos de quando ele conheceu ela, tipo, faz 3.000 segundos e não sei o quê. E eu achei muito... eu vou até pegar aqui, gente, essa parte, eu vou ler aqui, porque eu marquei. Aqui, ó, por que está fazendo isso? Faz pouco tempo que nos conhecemos. 744 horas não parecem pouco tempo pra mim. Um sorriso tímido escapa. Você está contando? Ele ergue o punho, verificando o relógio digital no pulso. 744 horas e 12 minutos, diz, antes de erguer o olhar para o meu. Gente, isso não é normal. Essa foi a minha anotação ali.
cara contar desse jeito. Eu sei que era pra ser romântico, mas assim, gente, pra mim, um bom romance, uma boa história de romance, não é baseada só em atos românticos, assim, atitudes, assim, gestos, assim, sabe? Pra mim é mais do dia a dia ali, de conversas, de, se acontece alguma coisa na história, daí, enfim, as atitudes que os personagens tomam, sabe? Decisões que eles tomam. Eu sei que ele fez algumas coisas que, foram fofas, tipo, ele ter levado ela pra peitar, negócio da oficina, mas, eu não sei, eu acho que é forçado, sabe? Esse exagero, assim. Então, isso eu não curti muito, não. E aí, outra coisa também que acontece na história, que é um subplot. Ai, nossa, isso eu não gostei. Nem um pouco também. Que foi dos amigos. Assim, tem os dois melhores amigos, a Violeta e o boy, que eu esqueci o nome. E quando 9 anos no passado, né? Quando começa o livro, eles estão no ensino médio. Ela, a Violeta, tem um crush no boy melhor amigo, né? Eles são um trio de amigos e ela tem um crush nele. E só que eles não fazem nada. Aí vai pra 9 anos no futuro, eles ainda gostam um do outro. Tipo, eles claramente gostam um do outro, mas eles não estão juntos. E aí eu fiquei, nossa, por quê? E não tem justificativa. Não tem um motivo. Tipo, o cara claramente gosta dela, ficava deixando umas cantadas bem. Nossa, as cantadas são horríveis, mas eram cantadas bíblicas, assim, que eu fiquei, nossa, por que eu li isso, sabe? Porque eu achei que era uma zoeira no começo. Mas não, era realmente uma cantada, assim. Aí eu, não. Ai. E a menina gosta dele e ela fica assim, não, porque ele é meu crush de escola. Eu já superei isso, isso é coisa do passado. E não sei o que, sendo que claramente ela não superou. E aí a Ana fica tipo, fiquem juntos, porque vocês se gostam. Quer dizer, ela nem fala que ele gosta dela, sei lá, acho que ela não pode contar, ou sei lá, ela quer que eles resolvam, né? E aí eu fico assim, mas qual que é o problema? Por que vocês são amigos desde sempre e passaram 9 anos sem estar juntos? Eu não tô entendendo. E aí eu acho isso muito chato. Eu li outro livro, assim, que tem um subplot, assim, que não é igual a esse, mas é assim, tem a protagonista e a protagonista tem uma melhor amiga e a protagonista quer que a melhor amiga fique com não sei quem. E aí ela fica assim, elas claramente se gostam, mas elas não ficam juntas. E, que preguiça. Tipo, eu também fiquei com preguiça disso. Eu fiquei assim, eu não quero ler sobre esse lenga-lenga dos outros, assim. E aí eles acabam ficando juntos, é bem no começo, inclusive, assim, tipo, não é, acho que até a metade eles já, daí eles acabam se declarando um pro outro, aí acho que passa, o quê, 2 semanas, ou alguma coisa assim, porque tudo se passa dentro de um mês, essa história toda, né, aí eles já estão noivos, e aí eu fiquei, calma, como assim? Vocês ficaram 9 anos se ignorando romanticamente. Quando finalmente vocês começam a namorar, vocês já estão noivos, sabe? Eu fiquei incrédula. Eu fiquei assim, gente, what's going on, sabe? E eu não gostei desse plot. Eu fiquei, por mim, não precisava. Eu achei, eu fiquei assim, não gostei, sabe? Eu só fiquei irritada com esses amigos que ficam. E eu achei muito rápido também. E outra coisa que eu achei muito rápido, porque daí, quando o Rafael foi pedir ela em namoro com as alianças dos pais, né? Foi a avó da Ana que deu as alianças pra ele e a avó só encontrou ele uma vez. Assim, tipo, ela viu esse Rafael uma vez só, já gostou dele logo de cara, já falou assim, por mim vocês já ficavam, tipo, porque daí, sei lá, a avó tá meio desesperada pra Ana encontrar um amor e não sei o quê. Aí eu fiquei, aquela história lá de feminicídio, tipo, vai que o cara é um maluco completo, vocês nem conhecem ele direito, o cara se molhou na chuva às 8 horas da manhã no sábado, só por causa de uma caneta, bateu na casa de um monte de gente. E eu tava nervosa. Eu tava desconfiada. E eu sei que não era pra eu desconfiar. Porque é um livro de romance fofinho. Tipo, não tem o que. Eu sei o que ia acontecer. O cara é um cara legal, um cara perfeito. Mas o meu lado racional eu não conseguia desligar. E a avó ter aprovado a relação deles tão rápido, eu achei de uma irresponsabilidade. Que depois ela fala assim: é porque confia em Deus e só vai. E aí eu, tipo, gente, casamento é uma coisa séria. Sabe? Não é assim, só vai. Sabe? Você
Eu fiquei muito assim, gente, é um compromisso pra vida toda. E aí eles só estavam assim, não, porque eu sei que vai dar certo, tipo, eu tô sentindo que porque a gente combina, que não sei o quê. E eu acho que por causa dessas coisas que aconteceram na história, aí a protagonista deve ter pensado assim, ah, é porque é isso e acabou. Mas pra mim não basta, sabe? Eu acho que tinha que ter rolado mais reflexão, assim, ah, eu não sei. Eu achei muito irresponsável isso de já entregar, assim, e é isso. Então, realmente, assim, o romance. Eu sei que eu falei demais, tá? Mas, assim, realmente o romance desse livro foi. Nossa, pra mim foi terrível. Não me agradou. E aí chega uma parte, assim, do livro que ela fala assim, antes de, acho que pedir namoro, sei lá, ela fala, ai, eu tenho que focar na confeitaria e também vai ter uma competição. Essa é a história da competição, que assim, ela vai abrir a confeitaria. E aí tem uma suposta competição de confeitaria que tem na cidade, assim, que tem acho que todo ano. E é um concurso de que acho que ganha acho que 50 mil reais, alguma coisa assim, é tipo um dinheirão quem vence o concurso. E ela sabe da competição, mas quem dá ideia pra participar, quem é? O Rafael, claro, assim. O Rafael sempre traz as ideias sobre confeitaria. E aí ele fala, ah, é porque você não inscreve a confeitaria na competição, não sei o que. Aí eles acabam fazendo isso. E aí E aí eu até pensei assim, ai, acho que tá mais legal essa história da confeitaria e da competição do que o romance e o drama dos amigos e a avó, porque a avó também é... Eu até gostei da avó, assim, como personagem, porque é o tipo de personagem, assim, que é grosso com as pessoas, que, tipo, fala na cara o que pensa, sabe? E eu até gosto disso, só que teve várias coisas da avó que eu achei, ai, também achei forçado. E aí eu pensei, foca aí na competição, não sei o quê. Aí todo mundo se esforça, tipo, os amigos dão a vida pela Ana, assim, pra dar certo a confeitaria, eles pagam um monte de coisa. A amiga dela, a Violeta, ela decide largar o emprego dela pra trabalhar na confeitaria, pra ajudar. E eu achei, gente, que amigos são esses? Tipo, realmente, presentes do céu, assim, porque eles fazem tudo por ela. E dão maior força e tal. Eles gastam bastante pra fazer o stand lá da competição. E aí até a Amélia aparece, né, pra ajudar também, ela é extremamente grávida. E eles vão pra competição e tal. E aí a Ana aí eu pensei assim, eu acho que eles não vão ganhar essa competição, porque se eles ganhassem, ia ser muito sem graça. Tem que acontecer alguma coisa, eles não vão ganhar. E aí, no fim, eles realmente não ganham, sabe por quê? Porque eles abandonam a competição, porque no meio da competição, lá que eles estão expondo os bolinhos, porque basicamente é uma exposição que as pessoas vão lá comer as coisas das confeiteiras, né? E aí a Amélia entra em trabalho de parto, tipo, na verdade a bolsa dela estoura. E aí eles têm que ir correndo pra onde? Pra maternidade. E nessa hora, no final, isso é no final do livro, eu fiquei assim, não creio que isso está acontecendo. Eles largaram tudo, tá? Todo o dinheiro que eles investiram, toda aquela parada toda, pra ir com ela na maternidade. E aí eu fiquei, gente, isso não é realista, tá? Porque a bolsa dela estoura e é como se e ela já começa com as contrações ali de tipo, eu estou morrendo. E eu fiquei, gente, mas não é assim que acontece, sabe? Quer dizer, não sei, pode ter casos que seja, mas eu acho que é uma coisa que a mídia vendeu muito pra gente quando a gente assiste um filme, uma série que tem uma mulher grávida, estoura a bolsa, já entra em pânico, já fica assim, nossa, devo ter que correr pro hospital, porque o bebê já vai nascer. Não, gente, leva horas pro bebê nascer ainda, depois disso. Sabe? E demora pra começar a ter essas contrações de que dói muito, assim. É uma coisa extremamente demorada. Tipo, pra você ter noção, porque eu comparei muito com o caso da minha irmã, tá? Kelly, se você estiver assistindo isso até aqui, parabéns por ter aguentado até aqui. E eu vou dar o seu exemplo aqui. Porque, gente, quando estourou a bolsa da Kelly, deu tempo de catar todas as coisas, assim. Acho que ela nem percebeu que tinha estourado, na verdade. Acho que passou horas, né? E aí depois que percebeu que tinha estourado, aí foi pra maternidade. E ainda levou mais, o quê? Umas 4 horas pro bebê nascer? Pô, e outra coisa, quando o pessoal vai pra maternidade, não pode uma galera pra maternidade, que nem eles largaram tudo e foram, né, como acompanhante, sei lá, foi o quê? Foi a Ana, foi os 2 melhores amigos e o Rafael. E a única família ali era o Rafael, né? Porque o resto são só conhecidos, né? Que não tem relação com a Amélia, assim, digamos assim. E todos eles foram. E eu, gente, quando a minha irmã foi pra maternidade, não pode entrar uma galera lá. Fica só um acompanhante só, que é da escolha da pessoa que vai ter o bebê, da mãe, né? E no caso, geralmente é o parceiro, tipo, é o pai, né, da criança. Então foi
a minha irmã e o marido lá. E a gente ficou em casa esperando e tal. E aí, só depois que o bebê nasce. E aí tem horário de visita, tá? Que a gente nem entra dentro da maternidade. A gente fica, tipo, do lado de meio que de fora esperando. Não pode entrar, assim, tanta gente de uma vez. Eu acho que dependendo do lugar, é uma pessoa por vez também. Tem várias coisas, várias regras, assim. E aí ali não, entrou todo mundo. Aí todo mundo pegou no bebê, pegou no colo, encostou, enfiou o dedo na bochecha do bebê. Aí eu fiquei, gente, é um recém-nascido. É um recém-nascido, não pode encostar no bebê. E eles estavam num lugar com um monte de gente antes, na competição lá. Eu fiquei, gente, não é assim que acontece. Eu sei que era pra ser uma cena bonita, era pra ser, ai, aí ela teve o bebê e a gente foi prestigiar, e aí eu... Só não, sabe? Pra mim, é que não é realista, e por isso que estragou aquele encanto, assim, que eu percebi que eu tava lendo um livro. E outra coisa também que foi uma revelação que eu fiquei, isso não faz sentido nenhum, porque daí, durante a história, a Ana questiona, assim, também, porque ela sabe que a Amélia é rica. Então, eles são ricos, os primos, ele quer dizer, o Rafael não é rico porque ele trabalha construindo cozinhas, né? Mas se o Léo mora lá na casa é porque alguém é rico nessa história. Alguém tem dinheiro. E aí aparece o pai da criança, que é o marido da Amélia, né? E daí eles pensam assim, a Amélia... Acho que ela não trabalha, não sei, não fica claro qual que é a profissão da Amélia ali. Ou se falou, eu esqueci. Mas a Ana não sabia de onde que vinha o dinheiro da família, porque... Então, não era da Amélia, né? Mas aí aparece o pai da criança, né? O marido da Amélia. E é o diretor da escola da Ana e dos melhores amigos lá, quando eles estavam no ensino médio. Aí eu fiquei, que diretor de escola que é rico? Porque eles são ricos, assim, a ponto de ter motorista. Esse tipo de rico, assim. E aí gente, isso não faz sentido. E ela até fala isso no livro. Ela fala, isso não faz sentido. E essa é outra coincidência também, que a única justificativa é cidade pequena. Como que um diretor de escola é rico, assim, e por que tinha que ser ele, o pai da criança? Não pode ser só uma pessoa aleatória? Por que tudo tem que se amarrar, assim, dessa forma? Que é muita coisa atrás de outra, assim, que o primeiro que todos são primos, mas essa coisa do diretor, não faz sentido. Sério, eu fiquei muito assim, eu fiquei de cara. Quando chegou nessa cena do nascimento, aí tá todo mundo lá, aí eu cheguei... Eu cheguei no meu limite, que já é o final do livro, assim. Eu fiquei, ai, já deu, gente, já deu, eu não tô aguentando. Ai, eu não tô aguentando. Porque assim, gente, tem coisas que são ideias boas, só que eu acho que não funcionam se você para 2 segundos pra pensar. E outro detalhe também, ai, eu tô acabando, eu prometo. Mas, assim, outro detalhe que eu não gostei, assim, também, da questão do namoro. Mas aí não é culpa da autora, não é culpa da autora. Que aí fui a minha experiência que foi o problema. Porque eu falei, né, comentei que eu nunca li livro de romance cristão antes. E aí eu fiquei, assim, pensando, tá, vamos ver como ela vai construir o romance, então. Aí eu já fiquei decepcionada, porque não teve conversa, não teve química, não teve nada, assim, pra mim não teve nada ali. Não tirei nada dali. E aí, quando ele foi pedir ela em namoro, eu pensei, agora vai ter alguma coisa. Tipo, vai ter um momento de declaração e vai ter um beijo. Pelo menos um beijo. E aí não teve. Não teve um beijo sequer. E aí eu fiquei, gente, então não tem nada aqui. Sabe? Tipo... Aí eu descobri depois. Depois tem uma cena de beijo que é tipo um pós-fácil, um prólogo, sei lá. Assim, um epílogo. Nossa, falei prólogo, nada a ver. Tem um epílogo no final, né? Que já mostra, tipo, anos no futuro. Que aí tá todo mundo casado já, com 30 filhos. A Ana tá grávida. E aí tem uma cena de um beijo ali, que eles se beijam. Aí eu pensei, porque eles estão casados, agora pode beijar. Mas assim, gente, eu tenho essa visão que, assim, pra mim não tem problema beijar no namoro. Mas aí eu entendi que é de cada casal decidir se vai ou não, né? Porque tem gente que realmente nem beija antes de casar. E é uma escolha das pessoas, tá tudo certo, é um combinado, né? Só que aqui no livro, eles não combinam isso. Ninguém fala isso. E eu achei estranho, porque se ela já transou antes do casamento com o ex, eu esperava que ela ia ter uma conversa sobre isso com o Rafael em algum momento. Ela poderia falar assim, então...
aconteceu isso, eu tenho trauma com isso, eu prefiro me guardar até o casamento, a gente não vai fazer nada, tá? Se você quiser, beleza, se você não quiser, pode ir embora, tipo, faltou, sabe, um combinado? E aí, como eu nunca li nada, não li nada de romance cristão, assim, que é um gênero específico, eu estranhei, nesse primeiro momento eu estranhei. Então, e aí eu senti falta, porque eu já li muitos livros de romance que tem e tal, beleza, e tá tudo certo. E aí depois eu descobri, assim, eu tava no Threads e foi uma situação contrária. Foi uma menina, assim, que deu uma avaliação 1 estrela pra um livro de romance cristão. Não era esse, era um outro, né? Que o casal se beija antes de casar, sei lá. E a menina tava indignada e ela deu 1 estrela por causa disso, porque ai, que absurdo, porque eu achei que isso aí não é fazer corte, isso aí é sei lá o quê. Se eu quisesse ler um romance normal, eu pegava outro livro, sei lá. Só sei que a autora postou esse print da avaliação e ela falou, gente, os meus personagens, eles têm defeitos, eles têm personalidades diferentes, nem todo mundo vai seguir isso, sabe? Cada um tem a sua consciência. E ela tava desabafando, assim, né? Porque ela achou estranha essa avaliação. E aí nossa, fazer corte, é que eu nunca escutei esse termo, tá? Então eu fiquei assim, então, tipo, é normal do gênero não ter beijo, então. Aí eu, não sei, isso explodiu minha cabeça de uma forma, porque eu pensei, isso não é um problema, tá? Eu fiquei, então, eu acho que até. Eu acho que é até mais legal pro romance ser realmente, assim, fazer sentido, de criar uma expectativa, criar uma química ali, de focar mais na personalidade deles, dessa troca. Só que o problema é que não teve isso nesse livro, né? Então eu tava esperando que ia ter, sei lá, uma parte física, então, tipo, pelo menos o beijo. E aí nem isso. E quando teve a cena do beijo deles já casados, eu achei bem escrita, tá? Eu achei que foi bem escrita, então. Então eu pensei, tá, né? Mas eu gosto dessa ideia de, não ter nenhum contato físico, assim, de. Quer dizer, eles têm contato físico, né? Porque todos os beijos que ele deu nela foi ele pegava a mão dela e beijava os dedos, assim, né? Que como eu achei que eles iam ter pelo menos um beijo de verdade, né? De boca. Nossa, eu tava assim, eu tava assim, agoniada com esses beijos na mão dela. Eu tava assim, tô gostando desses beijos na mão, o que tá acontecendo? E aí depois eu entendi. Daí eu fiquei, tá, beleza. Isso era uma das coisas que eu ia discutir no clube com as meninas, mas eu conversei com a minha amiga, ela também falou isso, realmente tem uns que acata isso de não beijar, outros não vê problema, vai de cada pessoa, não é uma regra. E aí eu, tá. Mas isso é só um detalhe, que assim, aí realmente não é algo que a autora precisa mudar necessariamente, é só uma coisa que eu não tinha consciência e agora eu tenho. Mas, enfim. Aí, outro aspecto do livro que eu queria falar, que é entrar de volta nessa questão cristã, né? Que eu já falei que tem alguns termos aqui, uns diálogos que eu achei bem forçados, que as pessoas na vida real não falam assim, ou pelo menos do meu círculo não fala desse jeito. E não sei como é que é nos círculos da autora, mas eu senti falta deles irem na igreja. Você acredita nisso? Porque eu pensei, cara, eles são tão fervorosos, porque eles são. Eles são, assim, bem. Deu a entender que eles são fervorosos, porque eles fazem várias orações. As orações do livro são lindas, assim, eu achei bem bonitas. Eu gostei quando ela vai reabrir a confeitaria. E aí, acho que é o Rafael. Eu não lembro se é o Rafael ou é o amigo, faz uma oração de dedicação da confeitaria, eu achei bem legal. Eu gostei da parte do Natal. Gente, a parte do Natal eu achei muito legal, porque realmente, assim, eles vão comemorar o Natal, como eles não têm família próxima, pelo menos a Ana não tem, né, fora a avó, eles comemoram o Natal entre amigos ali, eles fazem a ceia. E aí como o Natal significa o nascimento de Jesus, ele é um aniversário, né? Eles comemoram o aniversário como se fosse um aniversário mesmo. Então, em vez de você passar o Natal só dando presente um pros outros e comendo e passando em família e não lembrando do significado real, eles assam um bolo, eles fazem um bolo de aniversário para Jesus e batem palmas, assim, cantam parabéns para Jesus. Eu achei fofo. Eu fiquei assim, eu achei legal, sabe? Eu nunca vi essa abordagem, assim, fazer uma coisa dessas. Então, essas partes, assim, quando tem orações, tem menções a Deus e tal, eu achei legal, eu gostei. Mas realmente eu senti falta deles irem na igreja.
Tipo, porque, gente, se eles estão numa cidade pequena, todo mundo é cristão, então eu fiquei assim, tá, mas qual igreja que eles vão? Será que eles frequentam a mesma? Essa é uma cidade pequena. Então, será que eles se encontram lá? E não tem nenhuma cena deles indo, passando tempo. Eu acho que ela até comenta, assim, que quando a avó fica enchendo o saco dela sobre romance e amor, né? Ah, porque não tem ninguém interessante na igreja. Ela fala assim, a Ana, a protagonista, fala assim, ah, é porque eu vou pra igreja, escuto a palavra, socializo um pouco e vou pra casa. Não fico prestando atenção nas pessoas. Aí eu fiquei, gente, nem parece crente, porque o que mais as pessoas fazem é reparar uma nas outras, quem tá solteiro, quem não tá, que não sei o quê. Porque tem essa cultura de namorar cedo, de casar cedo. Então, eu achei meio hipocrisia dela, ela falar desse jeito, que, ai, porque eu não penso nisso. Eu sei que ela tem os motivos, tipo, ela tem o trauma do ex, tem a questão do pai, não sei o quê, mas ela podia falar, ai, eu sei lá, tô de luto, não sei, dar uma justificativa mais plausível, mas dizer assim, ai, eu nunca pensei em casar, nunca pensei em ter filho, nunca pensei que isso ia acontecer comigo, até aparecer o Rafael, sei lá. E aí eu fiquei, mas não faz sentido, porque você já namorou uma pessoa, tudo bem que não deu certo, mas assim, eu acho que é uma coisa que as pessoas pensam, ainda mais se elas são cristãs, elas pensam muito nisso, tipo, é um tema muito importante, assim, pensar nisso. E aí eu não sei, eu achei estranho essa atitude dela, mas ela podia, acho que, ter dado outras justificativas, de tipo, ah, estou tão traumatizada que eu não quero, ou não acho que vai acontecer, mas não só falar assim, ah, eu nem penso nisso, eu não sei. Ou pode ser que ela tenha estado tão ocupada na vida dela, realmente trabalhando pra viver, assim, pra sobreviver, que não foi o foco realmente namorar nem nada e tal. E aí, beleza, mas sei lá, eu achei meio hipocrisia, assim, porque é o que as pessoas mais falam, sabe? Na igreja, nos círculos, assim. Pode ser que não seja todo mundo assim, mas na maioria meio que sabe? E outra coisa dessa história que. Ah, é só um detalhe, agora é só bobeira, sabe? Que eu fiquei assim, tá. E no começo fala que eles estão indo pra escola e aí tem armário na escola. E eu fiquei, que escolas que tem armário? Pelo amor de Deus. Quer dizer, deve ter algumas, mas assim, eles estão indo pra escola sem uniforme também. Eu fiquei, que escolas que não têm uniforme? Eu já fiquei, será que esse livro se passa no Brasil? No começo eu tava me questionando, onde? Por que é isso, sabe? E aí depois, não, fica claro que é no Brasil, porque daí a autora fala alguma palavra assim que eu pensei, nossa, que palavra é essa? Eu nunca ouvi usar essa palavra nesse contexto. E aí eu pesquisei, isso é coisa de carioca. Ah, é no Rio de Janeiro. E aí fala que os meninos torcem pro Flamengo, eu acho. Então se passa no Rio de Janeiro mesmo. Eu fiquei, se passa no Rio de Janeiro, numa cidade pequena do Rio, por que eles estão... Por que a escola tem armário? Por que eles não têm uniforme na escola? E também tem uma hora que não sei quem, eu não lembro qual personagem, tá usando uma bota. E eu fiquei, gente, é dezembro. É dezembro no Rio de Janeiro. E você tá de bota? Tipo, era cano curto, mas mesmo assim. E não sei quem tá com uma gola de... Uma blusa de gola alta também. Que... Vocês não estão no Rio de Janeiro no verão? Como assim? Ai, mas aí é bobeira, detalhe e tal. Então, assim, gente, eu já falei demais. Nossa, já passou de 1 hora aqui eu falando, meu Deus do céu. Mas eu senti falta de discutir o livro no clube, então eu queria desabafar sobre todas essas coisas, assim. Foi a minha primeira experiência com um livro de romance cristão especificamente. Então, eu não sei, assim, talvez esse livro funcione pra muitas pessoas, porque, assim, das meninas que leram, eu sei que uma não gostou muito, porque achou também os diálogos meio assim, constrangedores, meio forçados. Tem uma outra menina que eu acho que ela gostou, que achou fofo, achou bacana. Então, eu acho que vai de cada um, assim, de experiências, né, que nem eu tenho muita carga já, eu já li muito livro de romance, eu já li outros livros cristãos, vários, né, então, sabe, e pra mim romance, aí é outro detalhe, que é por isso que eu dei o título de Fiquei Amarga. Porque o romance não me convenceu. Eu me senti assim. Eu fiquei, gente, será que o meu coração é de pedra? Meu coração é gelado? E sei lá, eu sou muito fria e amarga pra não ter gostado do romance, sabe? Eu fiquei, será que eu sou o problema? E aí eu tava conversando com a amiga que leu e ela falou que ela também se sentiu meio assim, tipo, ela também não gostou do romance. Então, não fui só eu. Mas talvez seja também muito, tipo, não foi pra mim o livro, mas não quer dizer que é um livro ruim, tá? Mas assim, várias coisas que eu citei aqui
que eu acho que poderiam ser melhores e tal, que acho que ia funcionar um pouco mais. Mas, no geral, eu senti falta de drama mesmo, resumindo tudo que eu falei agora. Senti falta de mais drama, de conflito, de treta, assim, dela brigar com o ex, de ela conversar com o Rafael sobre o ex, dos primos lá terem algum tipo de embate, assim, porque, né? Eu acho que só teve uma conversa meio tensa que eles tiveram no carro, porque eles dão uma carona pro primo que tá bêbado na rua, largado. E aí eles têm uma discussãozinha e é isso. E eu senti falta de mais problemas, assim, é porque o cara tava manchando a reputação da menina, sabe? E aí eu fiquei, gente, mas isso vai dar um problemão, e aí não deu. Senti falta dela falar mais do pai, assim, de refletir mais sobre o luto. Então, sobre o amor, né? Sobre essa hesitação de querer uma relação, né? E o romance em si também, assim, eu achei também um chororô também. As meninas ficavam chorando o tempo todo de alegria, de felicidade. Quando uma ajudava a outra, elas estavam sempre chorando. Aí, sei lá, sabe? Eu acho que não foi pra mim mesmo, eu acho que... E a última frase do livro foi o que fechou com chave, assim, de ouro, de, tipo, realmente isso não foi pra mim. Vou até ler aqui o final, calma aí. Que ela fala. Aqui tem uma coisa que o melhor amigo lá, que eu esqueci o nome dele, a família dele é diabética. Então a Ana, ela não se sente confortável com ele trabalhando na confeitaria, ou ajudando, ou ficando perto dos doces, porque ele gosta muito de comer doce, e ela sabe que isso não vai fazer bem pra ele. O que eu achei interessante, porque quando ela começou a falar assim, você não pode trabalhar na confeitaria, eu pensei, porque ele gosta de comer doce, né? Eu pensei, nossa, é porque ele vai dar prejuízo, ele vai comer tudo. E não era por causa disso, era porque tem histórico de doença na família. Deu, nossa, realmente, né? Que amiga legal que tá segurando a barra ali. E aí a última frase aqui, mais ou menos quando acaba o livro, é assim: devo já estar diabética, porque o amor definitivamente é doce. E aí eu fiquei, gente, não faz isso. Sabe, eu sei que tem muita gente que ainda fala assim, eu vou ficar diabética depois de comer tudo isso de doce. Faz piadinha assim com diabetes. Não é legal, sabe? Porque é uma doença e tal. E no começo ela representou bem isso, assim, porque ela falou, não, eles têm um histórico de diabetes, isso é uma doença séria e grave. E aí pra no final ela falar, devo estar diabética, sabe? Aí eu fiquei, nossa, quebrou totalmente, assim, o final. Aí, ou talvez eu só tenha sido uma das agraciadas por Deus com o amor doce. E eu fiquei, e eu estou amarga agora. Eu fiquei assim, é isso. Quem dera tivesse um cara perfeito por aí, bonito, trabalhador, que vai andar na chuva te procurando pra entregar uma caneta. Quem dera, né? Eu que critiquei isso o tempo todo e fiquei assim, nossa, realmente, mas pensando assim, pensando no lado romântico, esse homem não existe, né? Mas é isso, gente. Essas foram as minhas considerações. Não precisa levar muito a sério isso que eu falei, porque, sei lá, né, essa resenha é mais pra eu desabafar do que eu achei do livro. E assim, eu posso estar errada em várias coisas, pode ter coisas que eu não lembro direito também do que aconteceram. Pode ser que, né, realmente a autora aprofundou em alguns pontos e eu simplesmente esqueci, ou li e passou batido, porque eu senti um pouco isso, assim, quando eu tava lendo, que sei lá, não ficou gravado algumas coisas da minha memória, sabe? Mas, sei lá, é meio que isso. Espero que tenham gostado. E, assim, acho que eu vou deixar aqui na descrição as minhas anotações que eu fiz sobre... Que eu marquei várias coisas do livro e comentei, assim, porque eu tenho esse costume agora de comentar o que eu tô achando do livro. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Fique com Deus, então, né? Que nem a Amélia vivia dizendo, fique com Deus. É isso, gente. Tchau, tchau.